Oi, turma, do livro Transformados pelos Desafios, Ronel Álvares Barbosa, no capítulo 21, Nos Momentos Graves. Use calma. A vida pode ser um bom estado de luta, mas o estado de guerra nunca será uma vida boa. Aprende a serenar os vossos pensamentos, não delibere nada apressadamente. Se a questão é excessivamente complexa, espere mais um pouco, mais um dia, mais uma semana, a fim de solucioná-la. André Luiz Chico Xavier. O melhor aliado que temos ao nosso lado será sempre o tempo. Tempo nenhum passa em vão. Guarde isso. Sejamos, portanto, comedidos nas resoluções e em nossas atitudes, pois é justamente nos instantes mais graves que nossa realidade espiritual é mais visível. Toda circunstância com que nos deparamos, por pior que seja aos nossos olhos, sempre nos permitirá uma reflexão. Portanto, haja com serenidade. Não adianta nada sermos precipitados e agirmos com impulsividade. Muitas vezes o que hoje parece ser algo terrível, com o passar dos dias tudo se ajusta, tudo se tranquiliza novamente. Gosto muito dessa frase de Paulo de Tarso, que nos sugere o bom combate. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Paulo nos pede para realizarmos o bom combate, para fazer dele a boa luta, agindo sempre com prudência, disciplina, com determinação, terminando sempre a tarefa e guardando sempre a nossa fé. Fé em Deus, fé em você, afinal o Pai não nos confere nada que não possamos suportar. Nos momentos graves, guardemos a fé, a esperança e a certeza de que, agindo sempre com amor em tudo o que fizermos, mesmo que hoje ainda não possamos entender muitos dos desafios apresentados, tenhamos a certeza de que com serenidade a vida nos proporciona muito mais do que imaginamos. Emmanuel também nos diz: quando Jesus encontra santuário no coração de um homem, modifica-se-lhe a marcha inteiramente. Pensemos nisso e façamos de nossas vidas, nos momentos mais duros, esse santuário para que Jesus faça morada e nos auxilie sempre conduzindo-nos nestes momentos mais delicados de nossa vida. É uma tarefa fácil? Não é não, né? É muito bonito, são palavras muito fortes, né? São palavras que realmente internalizadas e praticadas, elas vão transformar a nossa vida, porém, para colocar em prática não é nada fácil. Você está na sua casa, como eu vi outro dia um vídeo, uma pessoa simples, humilde, mora num sítiozinho, lá nos Cafundéu do Juda, né, onde não tem um depósito perto, onde não tem nem pessoas que moram perto, está lá no meião do mato. Veio uma tempestade do nada e levou o telhado daquele homem. Ele, filmando, ele falava: gente, eu não sei nem onde que eu vou buscar socorro. Tá entrando água na minha casa toda, eu vou perder todo o pouco que eu tenho, os meus móveis, né? Essa noite ninguém vai dormir, essa noite todo mundo vai ficar passando aqui, tirando uma coisa de um canto, colocando no outro. Essa noite vai ser terrível para a família. Nós temos uma criança no berço, a água está caindo no berço. Então, assim, naquele momento de fúria da natureza, naquele momento de chacoalhar aquela família ali, sem aparentemente socorro, sem ter para onde correr, para onde se socorrer, né? E o homem totalmente despreparado ali naquela situação, tendo que proteger a sua esposa, proteger o seu filho, ele filmava num ato de desespero e não de sensacionalismo nem de vitimismo. A gente via que realmente ele estava preocupado, registrando aquilo e colocando em rede social para ver se alguém na rede social visse a situação dele e fosse lá socorrer ele. Era um grito de socorro. Tem pessoas que hoje utilizam a internet para mostrar coisas horríveis apenas para ganhar curtida, engajar, né, na internet. Mas a gente via claramente que aquele homem não era a razão do vídeo dele. Era um pedido de socorro. E por incrível que pareça, o pedido de socorro dele foi atendido. Uma pessoa assistindo o vídeo, que morava na cidade, mas não tão próximo dele, conseguiu, através de outros moradores, não no dia, na hora da tempestade, mas no dia seguinte, ir lá na casa daquele homem, refazer o seu telhado gratuitamente, como um ato solidário, como um ato de caridade. Foram lá levar alimentos para aquela família, foram lá levar cobertor, levar aquelas coisas que certamente ele perdeu no meio da tempestade. Mas no momento da tempestade, o que me marcou demais, o homem teve a serenidade de pedir o socorro. Ele ficou num ato de pedido de socorro. Quem olha, a primeira fala: nossa, esse homem deve estar apavorado.
Realmente ele estava. Mas ainda assim, dentro dele, ele guardava aquela fé do tipo assim: se eu pedir, Deus vai me ajudar. E realmente aconteceu essa ajuda. Ele perdeu muito do que ele tinha, mas no dia seguinte já foi reconstruído, porque ele não perdeu a fé. Ali, quando ele estava pedindo, ele tinha fé. Porque a gente não vai se expor a tanto, principalmente quando é para nós, né? Como eu falei, tem cara que se expõe o problema dos outros para ganhar engajamento na internet. Mas a gente se expor, falar, gente, eu tô precisando de socorro, a pessoa tem que realmente estar necessitada, né? Naquele instante ali, eu sentia na voz daquele homem no vídeo que ele realmente estava num ato de fé, que alguém ia ouvir ele, num ato de sem saber o que fazer, mas ele precisava fazer alguma coisa. Então, assim, esses momentos que tiram o nosso juízo, né? Eles colocam a gente também para agir. É uma chacoalhada para você sair do lugar. Então ele tá lá isolado, vivendo aquela vida, né, do todo dia a mesma coisa, todo dia calma, aquela paz. Aquele espírito não está evoluindo porque ele está na paz, porque ele tem uma família fechada do mundo, ele não está evoluindo. Na verdade, ele está se escondendo de todo e qualquer tipo de adversidade. Isso faz com que o espírito fique estagnado. Então, dá essa chacoalhada toda na vida da pessoa por uma única razão. Meu filho, você precisa acordar que você faz parte de uma sociedade, que você faz parte de uma vida de encarnado. Você não pode viver assim tão isolado, tão feliz, tão como que eu posso dizer, tão alienado do mundo. Você faz parte do mundo. Então, se você não está aprendendo pelo amor a se desenvolver, você vai ter que aprender pela dor. Quando nós temos um pouco de compreensão a respeito disso, as situações, a gente acredita que ela vai ser passageira, e ela vai mesmo. A gente acredita que está sendo uma lição, e a gente aprende com a lição, e a gente se torna a pessoa melhor. Eu tenho certeza que da maneira que aquele homem foi socorrido, com toda a transformação que ocorreu em volta dele, ele fez amizades novas, agora ele tem vizinho, agora ele tem com quem contar, e outra, ele também tem que fazer a parte dele em relação às pessoas. Essa é a nossa lei de justiça. Você recebe, mas você também precisa doar. Então eu acredito que depois de uma situação como essa, aquele homem vai sair daquela casa e vai começar a enxergar mais em sua volta. Ele vai se transformar. Então, é o que nós precisamos aprender, que nos momentos mais graves, nós temos que guardar a nossa fé, nós temos que buscar a ter atitudes mediante os ensinamentos que essas situações trazem para nós.